Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Olá, estamos chegando com mais uma edição do podcast Saúde e Bem-Estar, com mais um conteúdo exclusivo da Grande FM para abordar um tema de suma importância que afeta a vida de muitas pessoas no dia a dia. Neste episódio, vamos falar sobre alergias. A alergia é uma doença comum, cuja ocorrência vem aumentando no mundo todo. Ela pode se manifestar em qualquer parte do corpo, mas é mais prevalente no sistema respiratório e na pele. Às vezes, os sintomas não passam de um breve incômodo. Em outros casos, ameaçam não somente a saúde, mas também a vida de quem o apresenta. Por isso, muitas vezes, é preciso fazer um tratamento para a alergia. Diante disso, vamos conversar com um médico especialista no diagnóstico, tratamento e prevenção de reações alérgicas, que vai nos fazer entender um pouco melhor sobre o assunto e dar orientações preciosas para que possamos ter qualidade de vida, mesmo sendo afetados por qualquer tipo de alergia. Fique com a gente, o nosso podcast Saúde e Bem-Estar, Alergia, Causa, Diagnóstico e Tratamento está entrando no ar e esperamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. A alergia é uma condição que afeta diretamente o sistema imunológico, gerando uma resposta imune aumentada. Trata-se de uma reação exacerbada a substâncias que normalmente seriam inofensivas ao organismo. Os motivos que levam às reações alérgicas ainda não são totalmente conhecidos. O que se sabe é que as alergias se desenvolveram ao longo dos séculos como resultado do estilo de vida moderno. Existe comprovação de que nascer por parto vaginal, mamar no peito e ter contato com animais são fatores protetores para alergias. Já nascer por cesárea, fazer tratamento com antibióticos no início da vida e ser alimentado com fórmulas são condições indutoras para alergias. Além disso, há um componente hereditário para a propensão a alergias. Não por acaso, muitas vezes as pessoas alérgicas têm causas e sintomas parecidos com os de seus pais. O Dr. Lucas Florestan é um médico especialista em alergia e imunologia em crianças e adultos, especialista em clínica médica pela Universidade Federal da Grande Dourados, e ele começa nos falando sobre fatores de riscos para reações alérgicas e quando o fator genético é o responsável por alergias e outros pontos importantes sobre essa patologia. Quem tem as doenças alérgicas, a causa mais comum é genético mesmo. Então tem uma hereditariedade genética mesmo. E aí, ao longo da vida, da exposição da vida, de forma como o indivíduo vive, do que se alimenta, onde mora é muito importante, a pessoa, ela desenvolve essas alergias. Sim. Ou seja, o desenvolvimento ou o agravamento dela, isso pode ser modificado ao longo do tempo, mas a origem acaba sendo lá nesse fator genético mesmo. Existem alguns casos de alergia que a gente não... que são esporádicos, que a gente não tem como definir, é genético ou não. Geralmente é tudo tá escrito no seu código de DNA mesmo, assim. Se a gente fosse listar aqui as alergias, a gente certamente ia terminar o horário do programa e não ia conseguir listar todas as possíveis. Mas aquelas mais comuns, principalmente como nós estamos falando de alguns fatores importantes, inclusive com o local onde as pessoas residem. Aqui, nós estamos em Dourados, no Mato Grosso do Sul, as mais comuns e que o senhor tem acompanhado no seu dia a dia. Alergia, você pode criar alergia a qualquer coisa, a qualquer hora da sua vida, a qualquer momento, mesmo coisas que você costuma entrar em contato, costuma ingerir. Agora, existe uma diferença de você ter uma alergia, vamos dizer, pontual, então vamos dizer, foi numa praia, comeu um marisco e teve uma reação alérgica, de você ter doenças alérgicas. Então, a gente está suscetível a ter alguma alergia ao longo da sua vida, qualquer coisa. Agora, você tem pessoas que têm doenças alérgicas, né? E as mais comuns são a rinite alérgica, disparada. Então, aí até 30% da população mundial pode ter uma rinite, né? Sendo a mais comum, 80% a 90%, uma rinite alérgica. Sim. Depois a gente vem com a asma alérgica, com todos os seus fenótipos, as dermatites atópicas, que é muito comum na infância, as urticárias, as anafilaxias, que são aquelas reações alérgicas graves. Essas são as doenças alérgicas mais comuns. Agora, do que as pessoas têm mais alergia, do que é mais comum,
Eu acho que são as rinites mesmo, assim, a alergia mais à poeira, a pelo de animal. Eu ia falar até sobre isso aqui, até a gente vai entrar depois, talvez um pouquinho mais aprofundada a questão de tratamento de forma mais específica. Mas a gente acompanha na maioria das pessoas, quando ela vai até um profissional, ela detecta lá que ela tem, por exemplo, você falou de pelos de animais, por exemplo, tem gente que tem muito gato, cãozinho em casa. Aí ela é diagnosticada com alergia àquilo ali. O que é aconselhado para ela é se livrar, entre aspas, do fator que causa alergia. Ou seja, ela passa a não ter mais o cão nem o gato, mas ela continua com o problema, né? Ou seja, não seria mais interessante tratar esse problema para evitar ou isso não é possível? Na verdade tudo depende da doença alérgica que o paciente tem e da sua gravidade, né? Então, eu acho que isso varia muito de mão de alergista em alergista. Eu não sou um alergista que é muito rígido na hora de pedir para tirar o animal da vida do paciente, mas eu acho que, por exemplo, se o paciente tem uma asma e a causa é os pelos de animais, eu acho que existe uma base de que a gente tem que ser feito bem consolidado. Não necessariamente você precisa tirar o animal da sua vida, mas assim, não pode entrar dentro de casa, muito menos dormir com você. O controle ambiental das doenças alérgicas, principalmente as doenças alérgicas respiratórias, que é onde os pelos dos animais entram, o ambiente é muito importante. E eu falo muito isso para meus pacientes, porque não existe a gente só fazer o tratamento farmacológico, mas metade é o ambiente. Sim. Então você não precisa tirar o animal da sua vida. Tem alergias que eu acho que talvez peça para tirar. Eu já acho que, não pode dormir com você, não pode entrar dentro da tua casa. Reduzir esse contato, né? Reduzir o contato, exatamente. E deixar o ambiente sempre bem limpo, sempre bem arejado, tirar o tapete, o carpete, colocar uma cortina blackout. Isso que eu falo aqui, da profilaxia ambiental, é um passo extremamente importante no tratamento das alergias. Então, acho que varia muito em relação aos pelos de animais em si, sabe? A gente falou agora há pouco da evolução das reações alérgicas, que pode se tornar aí uma doença alérgica propriamente dita. E quais são os sinais que quem tem alergia pode dizer, olha, estou passando do ponto, não é mais só uma reação, já a partir de agora eu preciso de um trabalho mais específico, mais acompanhado. Isso vai depender muito de que tipo de alergia ele está passando? De que tipo de doença alérgica, exatamente. Então, vamos pegar a mais comum, que é a rinite. O paciente ele vai percebendo que ele vai ficando com cada vez pior, e isso é muito comum, porque as doenças alérgicas não tratadas, a tendência, na grande maioria dos casos, é isso piorando. Então a pessoa ela vai percebendo, antes eu só ficava ruim quando eu entrava em contato com a poeira e eu só trancava o nariz. Hoje eu já tranco o nariz todo dia, eu já espirro de manhã, à noite, eu já fico com coriza o tempo todo, coço meu olho, meu nariz, a minha garganta. Então elas vão progredindo. E aí eu acho que é nesse entendimento que o paciente falou, peraí, eu acho que tem alguma coisa errada. E isso em questão das outras doenças também. Vamos dizer, essas alergias de pele, é a mesma coisa. Então vai se desenvolvendo, vai piorando, e eu acho que o próprio paciente fala, acho que agora não dá mais para conviver. Então muitos pacientes que têm alergias leves, vamos dizer, as doenças alérgicas leves, tomam lá um antialérgico dele e fica bem. Mas é muito alta a probabilidade disso se piorando, entendeu? Se piorando gradativamente se não tiver um acompanhamento adequado. Isso. Em muitas reações alérgicas, o sistema imunológico, quando exposto pela primeira vez a um alérgeno, produz um tipo de anticorpo denominado imunoglobulina, que fixa-se a um tipo de glóbulo branco, denominado basófilo, na corrente sanguínea, e é um tipo semelhante de célula, denominada mastócito, nos tecidos. A primeira exposição pode fazer com que uma pessoa se torne sensível ao alérgeno, chamado sensibilização, mas não causa sintomas. Quando a pessoa sensibilizada tem um novo contato com o alérgeno, os basófilos e mastócitos com imunoglobulina na sua superfície liberam substâncias como histamina, prostaglandinas e leucotrienos, que produzem edema ou inflamação nos tecidos circundantes. Essas substâncias iniciam a cascata de reações que continua a irritar e lesionar os tecidos. Essas reações variam de leve a grave. A investigação das causas de uma alergia deve ser minuciosa e inferir sobre a relação casual entre a ingestão dos alimentos, o aparecimento dos sintomas, os tipos de sintomas, a reprodutibilidade, ou seja, o fato de acontecer toda vez que o indivíduo entra em contato com aquela proteína, idade de início das reações e assim por diante. O Dr. Lucas Florestan nos fala um pouco mais sobre o diagnóstico de alergias. Aí entra o papel do alergista mesmo, né? Eu acho importantíssimo
um alergista certificado pela Sociedade Brasileira de Alergia, pelo CFM, porque é muito difícil o diagnóstico, assim, em termos do entendimento que o paciente vai ter. Então, por exemplo, se uma paciente muita gente chega falando, eu tenho alergia a perfume, eu cheiro perfume, eu começo a espirrar. Não necessariamente. Não é bem assim. Geralmente a gente acha alguma alergia por trás de algum aerolérgico, por exemplo, o ácaro, o fungo, o pólen, a grama, que está causando essa alergia, essa doença alérgica, e por ela passar por um estado de uma doença exacerbada, qualquer coisinha do ambiente vai piorar. E não necessariamente isso é alergia. Você me entende? Entendi. Vamos dizer, então, simplificando, às vezes a pessoa ela tem uma rinite alérgica pelo pólen, e por ela estar com a mucosa toda inflamada, toda irritada, vai ficar mais sensível. Aí a fumaça, o perfume, qualquer coisa vai irritar. Então é importantíssimo o papel do alergista nesse papel, porque a gente consegue com exames tanto de sangue, cutâneos, fazer a junção tanto do quadro clínico da pessoa, quanto dos exames, e aí fazer um diagnóstico. Perfeito, bacana ter a sua explicado dessa forma, porque é muito comum, porque as pessoas acham que tem alergia de certas coisas. E não é. E faz aquele tratamento para aquilo e não resolve, ou seja, não seria aquilo. Aí vai em outros profissionais, e aí fica aquela bagunça dentro da cabeça do paciente. Então o alergista, ele serve esse papel, identificar certinho o alérgeno que está causando isso e fazer o melhor tratamento. A gente falou um pouquinho aqui desses desafios aí de diagnóstico, doutor, e eu queria falar um pouquinho mais a respeito disso, né? A gente fala dessa questão, o senhor colocou muito bem, dessa escolha desse profissional, desse médico alergista que vai tratar essa situação. Então precisa, isso que eu acabei de falar, a pessoa não ficar confiando naquela dica da vizinha que tinha a mesma alergia, eu tomava isso, eu fazia aquilo. Procurar esse profissional, né? Esse é um ponto muito importante, eu vejo muito isso na minha prática. As pessoas com doenças alérgicas, seja ela rinite, asma, as dermatites, as urticárias, elas se comparam com as outras. E pessoal, as doenças alérgicas são incomparáveis, é muito individual. Por quê? Porque é um sistema imunológico individual, cada pessoa tem o seu próprio sistema imunológico e a própria maneira de ter essa doença. Então não tem como mesmo a gente se comparar. Sim. E por isso que o papel do alergista, dentro desses casos, nessa orientação é boa, porque às vezes o tratamento ele difere totalmente de uma pessoa para outra. Sim, bacana. E a gente falava agora há pouco, quando o senhor falou comparando de confusão em relação ao que causa a alergia, a própria automedicação. Por exemplo, o senhor falou da rinite, tem pessoas que têm tosse constante, né? Faz exame de pulmão, não tem absolutamente nada, tem aquela questão. E fica tomando xarope, tomando outra coisa para querer tratar aquele sintoma e você não trata a causa. Exatamente. De repente você acaba resolvendo outro problema lá para o sistema imunológico, que o senhor disse aqui no início da nossa conversa, que é o fator fundamental. Então, quando a gente passar aqui agora a falar de questão de tratamento, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Passa exatamente pelo nosso fortalecimento imunológico para que a gente possa evitar, em termos de futuro, ou até de forma preventiva, a ter problemas com alergia? Passa sim. Eu sei que eu acho que tem muita gente aí em casa que deve estar ouvindo que passa por momentos assim de infecções recorrentes. Então toda hora, todo mês está com sinusite, está com resfriado, está com alguma coisa, aí vai no médico, só usa antibiótico, só usa corticoide, e é o que você falou, não procura entender a causa. Então, por exemplo, muitas causas de sinusites crônicas são causadas por alergias, a grande maioria inclusive. Sim. E a pessoa ela fica nesse ciclo, antibiótico, corticoide, e não procura a causa, não procura tratar aquilo lá. E isso é importante por quê? Porque a gente vê nos estudos que os pacientes que sofrem de doenças alérgicas, seja ela qualquer uma, tem um desempenho no dia a dia 30% a 40% pior do que naquelas pessoas que não têm. Por quê? Não consegue dormir direito, não consegue se concentrar, está sempre espirrando, está sempre se coçando, está sempre tossindo. Então aqui entra essa informação. Sim. Você falou de tosse. Muitas dessas tosses que a pessoa toma xarope, na verdade pode ser uma asma. Então o principal sintoma de tosse, de asma, na verdade é uma tosse. Olha só. E as pessoas ficam tomando xarope e não vê que é na verdade uma doença alérgica ali começando, se perpetuando. O aumento das alergias registrado nas últimas décadas é visível principalmente no Ocidente. A alergia alimentar afeta hoje cerca de 7% das crianças do Reino Unido e 9% na Austrália, por exemplo. Em toda a Europa, 2% dos adultos têm alergias alimentares. As reações
possivelmente fatais, podem ser induzidas até mesmo por vestígios de alimentos que ativam a alergia, o que significa que pacientes e familiares vivem ansiosos e com medo. As restrições alimentares que eles seguem podem se tornar um fardo para a vida social e familiar. Embora não possamos dizer com certeza porque as taxas de alergia estão aumentando, pesquisadores de todo o mundo estão se esforçando para encontrar formas de combater esse fenômeno. Conviver com as alergias sem prejudicar a qualidade de vida é um desafio para quem sofre com o problema. Porém, para garantir uma vida tranquila, é necessário tomar algumas medidas, especialmente em casa, e evitar os fatores que provocam o processo alérgico. Ouça o que diz o especialista sobre pessoas que sofrem durante toda uma vida com alergias e muitas vezes não sabem que existem tratamentos que podem promover o bem-estar e qualidade de vida. É o que eu mais vejo, a pessoa sofreu a vida inteira com isso. E é assim, com o diagnóstico e o tratamento correto, muda a vida. Sim. Muda a vida mesmo. E a gente vê isso no dia a dia, a gente vê isso nos estudos, a gente vê isso na prática mesmo. Sim. Né? E não é algo que é muito difícil do paciente conseguir. Com a orientação certa, o entendimento que o paciente tem da doença que ele tem, do tratamento que ele tem que fazer, dá para melhorar 100% e aí entra a qualidade de vida. Sim. Porque quando você melhora dessas doenças de base, você melhora tudo na sua vida. Você melhora o sono, você melhora o seu desempenho, você melhora... E uma coisa leva a outra, né? Porque as alergias, as doenças alérgicas, elas entram muito na parte psicossocial da pessoa. Porque o psicossocial, por quê? Porque a pessoa ela entra num estado mais ansioso, mais depressivo, por não conseguir se livrar daquilo lá. E social, porque tá espirrando sempre do lado do colega. Tá sempre achando que tá gripado e às vezes não é. Uma coceira que... Uma coceira, exatamente. E aí quando a gente fala com relação a isso, é importante dizer, já exatamente para quebrar aquele conceito que a gente falou logo no início do programa, alergia não é comum. As pessoas, o senhor falou agora, vive a vida inteira, achando, não, isso faz parte do dia. Não faz, você pode mudar. Exato. Porque também pode chegar a casos mais graves. Existem alergias gravíssimas que podem levar a pessoa a consequências graves, né? As pessoas elas se acostumam a viver com as alergias. Então, muitos pacientes que eu atendo se acostumou a ficar com o nariz trancado 20 anos da vida. E ela acha que isso é o normal. E aí, quando ela trata e ela vê a diferença, que o impacto que causa na vida dela, respirar normal, ela fala, meu Deus do céu. Por que eu fiquei assim? Por que eu fiquei assim? Mas vamos fazer aqui um parênteses. O senhor citou muito lá a importância de procurar o bom médico alergista para fazer isso tudo. Essa mentalidade que se tinha, pelo menos até então, não era exatamente pela falta de acesso a esse profissional. Hoje a gente está mais, digamos assim, bem servido de profissionais dessa área. Por um certo período, isso praticamente era tratado por um clínico geral, você não tinha um especialista em relação a isso, né? Eu acredito que é bem isso, era falta de profissional mesmo. Hoje, graças a Deus, a gente tem vários profissionais que estão se especializando nessa área, está tendo dentro da comunidade médica, científica, o aumento desses profissionais, o entendimento de outras áreas, a importância do alergista e do imunologista. Sim. E o impacto que ele consegue trazer para o paciente. Sim. Então, acho que a tendência é cada vez as pessoas irem se conscientizando cada vez mais e entendendo que existe esse profissional, porque antes não tinha mesmo esse discernimento, né? As pessoas nem sabiam que existia médico alergista e imunologista, que cuida das alergias, que cuida da sua imunidade. Mas hoje eu acho que está mudando. E assim, vai levar um certo período, não se faz isso da noite para o dia, claro, mas a gente tem um avanço importante também, não só da questão dos próprios profissionais, mas também em termos de tecnologia. A gente estava falando agora há pouco de diagnóstico, até então, anteriormente era mais por relatos e algumas situações. Hoje existem alguns exames, alguns testes, né, muito avançados em relação a esses diagnósticos precisos, né? Tem. Hoje, dentro dos diagnósticos, tanto dos erros inatos da imunidade, que são as imunodeficiências, tanto quanto nas alergias, os exames são bem sensíveis e bem específicos, assim. Então, tanto os testes cutâneos, a gente tem exames de sangue para rastreio, a gente tem testes de contato, a gente tem teste de provocação, a gente tem testes intradérmicos, a gente tem uma gama de exames que a gente consegue achar de uma forma ou de outra, assim, sabe? Sim, ou seja, as pesquisas também não param, né, doutor? Não param. A gente está falando agora aqui, a gente falou de uma maneira geral aqui, em alguns pontos específicos, de algumas alergias comuns, mas existem algumas que são raras também, que dependem muito exatamente desses estudos, de caso a caso, para que a gente possa evitar isso no futuro, né? Acho que recentemente todo mundo viu uma menina que
cheirou a pimenta e teve uma reação alérgica. Existem mesmo as reações gravíssimas, reações alérgicas mais raras. Por exemplo, teve um menino que eu vi esses dias com uma alergia à água. Isso existe, pode acontecer. Então tem. Então é importante ter esse conhecimento, ter essa informação. E esse olhar que se tem para esse hábito do dia a dia, e passa o primeiro, talvez, que faz o diagnóstico, somos nós mesmos, né? Então, que vai percebendo essa situação. Que não é frescura, né? Diante dessa situação, procure esse especialista para ver o que é aquilo, né? Isso, exatamente. A imunoterapia com alérgenos, a administração de pequenas quantidades da substância, mostrou reduzir a sensibilidade dos pacientes alérgicos e pode proteger contra a exposição acidental. Um teste recente com drogas de imunoterapia mostrou que 67% dos indivíduos alérgicos a amendoim poderiam consumir o equivalente a 2 grãos após um ano, em comparação com 4% do grupo de controle. No entanto, eles ainda são alérgicos. Outros tratamentos para alergia alimentar estão sendo estudados e são muito necessários. Enquanto isso, as alergias continuarão sendo uma fonte de preocupação e parte da vida diária das crianças e de seus pais. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. O tratamento depende do agente causador da reação alérgica e pode ser realizado a partir de diferentes estratégias, como o controle do ambiente, a imunoterapia, vacinas e por medicamentos. Os especialistas evitam utilizar o termo cura, mas afirmam que é possível alcançar o controle das alergias. Hoje, se pode oferecer o controle dos sintomas para que o paciente possa ter uma vida normal, sem que a alergia atrapalhe as atividades. Todo e qualquer tratamento deve ser feito com acompanhamento médico, podendo contar com o uso de medicamentos, além de cuidados com o ambiente e adoção de hábitos saudáveis. Este foi mais um episódio do podcast Saúde e Bem-Estar, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado deste conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.